Agora sim, bom dia, bom dia. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma live. Bom dia a todos. Estamos hoje por um Instagram da Meu Baby Jean Barra. É um Instagram que a gente faz as nossas lives voltadas para as famílias. Então, eu vou trazer a minha convidada hoje aqui. Nossa temática é uma temática super especial. Deixa eu colocar um pouquinho aqui o post da nossa temática para a gente abrir essa live bonita que a gente vai fazer. Bom dia a todos, um monte de gente bacana já entrando. Bom dia, Catrine, também saudade, meu amor. Bom dia, Ariela. Muito bem. Bom, o tema da nossa live de hoje é conversando sobre o parto, né? Esse momento que é um momento marcante na vida de todos nós, né? É um momento onde nós precisamos obrigatoriamente passar para estar aqui nesse cosmos, né? Então, ninguém melhor para falar sobre isso, para refletir sobre isso, que uma pessoa que tenha estudado isso a vida inteira. Uma ginecologista obstetra, minha amiga querida, doutora Alessandra Damasceno, tá bom? Então, a Alessandra Damasceno, ela já tá aqui na live com a gente e vou convidar ela para ela entrar e eu apresentá-la pra gente, com ela aqui, juntinha. Ale, dá um tchauzinho pra mim te achar aqui. Tá aqui, ó. Ela tá conectando. Enquanto ela tá conectando, eu vou contar um pouquinho para vocês da formação dessa minha amiga querida, formada. Ei, bom Conseguimos. dia! Conseguimos, claro que conseguimos. Conseguimos sair Alessandra, direitinho. doutora Alessandra, formada pela Unirio, né? E fez residência médica em ginecologia e obstetrícia, especialista em infanto puberal e patologia cervical. Depois você me conta o que é isso, porque Tá. é um nome difícil, amiga. Ah, Bom, a fala. patologia cervical, na verdade, é um estudo, né, que a gente faz do colo do útero para as pacientes que têm lesão de HPV, né? Então, são lesões normalmente precursoras de um possível câncer que a paciente possa vir a desenvolver no futuro. Tá, barra pesada. Isso é tema para outra live, É uma outra porque live. é outra live, porque é É punk. outra live. Muito bem. A Alessandra hoje trabalha em duas vertentes que eu particularmente acho muito legal. Ela consegue oferecer atendimento tanto no serviço público quanto no privado, né? Trabalha na Maternidade Municipal Carmela Dutra e tem um consultório em Copacabana. Então, assim, amiga, prazer. Obrigada por você ter topado Ai, adorei o convite. essa minha loucura. Depois a gente conta para todo mundo. No final da live a gente conta para todo mundo que a nossa história é longa, É. mas vamos falar sobre esse momento, né, da vida de todo ser humano, que é um momento muito especial. Eu comecei a me interessar pelo parto porque quando eu comecei os meus estudos com bebê, a gente via que muito da história desse bebê poderia ter sido comprometida ou não ali, no momento do parto, né? Então, logo no meu mestrado, eu mergulhei em várias publicações, assim, tanto na questão filosófica, né, quanto na questão técnica mesmo, mas teve um livro que me marcou, que eu até estava procurando o nome dele agora para contar para vocês, que é Nascido no Mar, O Nascimento como Iniciação. É um livro lindo da Chris Driscoll e que ele fala muito de uma perspectiva que a gente bateu no papo essa semana me lembrou, né? Que é essa perspectiva
humanizada desse momento. Então, eu queria abrir essa live, você contando para quem está aqui assistindo a gente, o que que é esse parto humanizado, porque você me ensinou uma coisa que eu não sabia. Eu achava que o parto humanizado era um tipo de parto. E você me Uhum. explicou de forma brilhante, que eu queria abrir essa live e você contando isso para todo mundo. Então, parto, na verdade, não existe o parto humanizado. Na verdade, o que você faz, você presta, é uma assistência humanizada, né? E essa assistência humanizada, ela é tudo. Você vai prestar essa assistência para uma paciente, seja num parto normal, seja numa cesariana, e isso é o mais importante, né? Em que a paciente ela tem que estar toda essa assistência é baseada na paciente como protagonista, na mulher, né, desse parto. E o mais importante, acima de tudo, é o respeito, é a segurança, é o entrosamento da equipe. E é isso que vai fazer com que a paciente tenha essa assistência, né? Tenha esse olhar. E é isso que eu acho que faz a diferença. Independente do tipo de parto que ela vai ter, Independente do tipo né? de parto. Muito Exatamente. bem, muito bem. E aí, Ale, eu queria que a gente começasse a falar sobre uma questão que foi uma terminologia que você também me ensinou, que é a escolha informada, né? Porque o nosso objetivo com essa Uhum. live, e aí eu quero esclarecer para todo mundo, não é ser nós da Baby Jean, tá? Obviamente que a Alessandra tem uma postura diferenciada como médica, mas nós da Baby Jean não queremos ser partidários de nada, né? A nossa Aham, intenção é trazer uma especialista para que a gente possa orientar, para que a pessoa tome uma decisão segura para esse momento sim. que é tão importante na vida, tanto dela como mãe e para Uhum. esse bebê que está vindo ao mundo. Então, nesse sentido, para que isso aconteça, né, essa orientação que a gente está passando aqui seja uma orientação segura, a gente podia começar falando sobre exatamente essa escolha informada. Então, isso é uma coisa que toda paciente, quando chega aqui, ela já fica ansiosa. Ah, qual vai ser o meu parto? Qual que não vai ser? Eu sempre falo assim, eu acho que o mais importante é ela, ao longo desses 9 meses, ela buscar informações e não qualquer tipo de informação ou somente a informação que eu esteja passando para o paciente. Ela tem que buscar as informações, ela mesma vai buscar também, né? Ver se o que eu estou falando faz sentido. Quando eu digo eu, é assim, o médico que está assistindo a paciente, né? Que eu acho que isso é muito importante. E para que ela tenha subsídios, para que ela faça uma escolha de forma adequada. Não porque eu esteja falando, ou você, enfim, mas que ela consiga ter essa escolha. Né? É muito interessante que quando nasce, né, assim, a definição de nascer, né? O que que é nascer? Nascer, a partir do momento que nasce o indivíduo, ele passa a ter existência, né? E aí, naquele momento em que nasce um bebê, você tem a existência de uma mãe, a existência de um pai, de uma avó, de um avô, enfim, assim, se forma ali aquela família. E a paciente, ela tem que saber o que que ela está escolhendo. Aquilo que ela está escolhendo realmente é o melhor para ela, ou porque a mãe, a tia, a avó, ah, minha filha, nossa, não faz cesárea, ó, não faz parto normal. Enfim, ela tem que buscar essas informações. Por que que estão me falando que isso é o melhor, né? Qual é o caminho? E a partir das informações, ela munida dessas informações, ela possa realmente aí sim ter esse direito de escolher aquilo que ela achar que é melhor, naquilo que é para ela, naquele contexto social em que ela vive, né? Então eu acho isso muito importante. Até para que a gente, em tudo na vida, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar assim que alguém escolha alguma coisa por nós. A gente tem que saber o que, que a gente quer escolher para a gente, se aquilo é real, se não é, enfim. Isso é muito É importante, um né? quadro, né? Informação é É um tudo, quadro. né? Sim, sim. Exatamente. E muitas vezes o que me parece, né, Alessandra, e aí eu vou falar para você de um lugar de mãe que passou por isso, né? É, eu tenho a Giovana, que tem 12 anos. Quando eu
engravidei da Gia, eu tinha um gineco na época, um ginecologista na época, que me orientou a fazer o parto cesárea, né? Parto cesariana. E é, eu, muito jovem, né, eu achei que era a minha única possibilidade. E todas aquelas questões, porque dói menos, porque é mais prático, porque é mais seguro, foram as coisas que foram me passadas. E aí o que aconteceu? Quando eu estava com 7 meses de gestação, esse meu médico, ele ganhou uma bolsa de estudos e ele foi para Espanha. E eu fiquei sem médico. E pesquisando, né? Na época eu já trabalhava com bebês, eu cheguei a um outro médico que ele fez exatamente essa orientação, essa prática que você está dizendo agora, da escolha informada. Ele não disse para mim o que, que eu deveria fazer. Ele me colocou um cenário do que é o parto normal, o cenário do que é o parto da cesariana, e aí eu tomei essa decisão junto com ele pelo meu quadro clínico, que na verdade era um quadro, graças a Deus, muito saudável. E eu tive a Giovana de parto normal. Mas isso não significa que seja o melhor dos mundos para qualquer pessoa. Mas isso que você está Foi me o que você dizendo foi escolheu naquele momento, né, para você, né? exatamente, E exatamente. assim, E foi uma isso é decisão muito que eu fui importante. segura. Sim. Na Eu fui verdade, segura. a escolha informada, ela é baseada nessas informações de forma que o que muitas pacientes, né, qual é o principal coisa que a pessoa pensa quando ela pensa em parir, né? Ela quer segurança, né? Segurança sempre, eu quero segurança para o meu bebê, né? E aí vem a segunda coisa que passa pela cabeça, não é só das mães, é de todo mundo ali envolvido, né? O medo. Então a gente tem muito medo daquilo que a gente desconhece. Eu tenho medo do parto, porque a pessoa não entrou ainda em trabalho de parto, não sabe como é que é, e aí passa uma série de, então tenho medo da dor, minha insegurança. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? Buscar informação, porque através da informação é que essa paciente ela vai ter a base para que ela consiga chegar no objetivo final, que é ela ter o bebê dela, que o bebê dela nasça bem, que ela tenha um pré-natal, né, saudável. Quando eu digo um pré-natal saudável, muitas vezes as pacientes assim, acha que vai, claro que isso é super importante, né? Vir ao médico, medir, pesar e tudo, mas assim, ela ter um entendimento do que está acontecendo com ela, dos períodos, das fases de parto, né, da gestação e durante o trabalho de parto, o que pode acontecer ela estar realmente preparada. Então, que esses 9 meses sejam 9 meses de preparação para que ela tenha, isso está acontecendo agora por esse motivo. A gente, né, está fazendo esse exercício por esse motivo. E que ela não fique assim, meu Deus, né, o que está acontecendo comigo? Não. Exatamente, que ela seja ela é o pilar de todo o processo, né? Então ela tem que entender aquilo que está acontecendo com ela. E isto como eu digo assim, são os coadjuvantes, né? A paciente que está ali dirigindo aquele barco, aquela situação, né? Então isso é muito Perfeito, importante. perfeito. Perfeito. E essa segurança, amiga, não tenha dúvida, te falo como mãe. São vocês médicos que passam para a gente também, viu? Porque à medida que a gente busca essa informação e encontra em vocês também esse acolhimento, é maravilhoso. A gente vai mais segura para esse momento. Muito bom. E aí, Alê, você já falou um pouquinho para a gente o que é o nascer. Mas fala um pouquinho do nascimento dessa família, desse momento aí que acontece com esse parto. Assim, é muito importante, né? Essa mãe, ela se preparar para esse momento. Essa mãe, eu acho até, vou até contar uma coisa assim que eu acho muito engraçado, né? Então, assim, eu chego muitas vezes a paciente exatamente do jeito que você contou, assim, que você chega, aí de repente, com a informação que você tem, né, mesmo, aí a paciente chega, doutora, não, eu estou pensando em fazer cesárea porque minha mãe falou que era melhor. Assim, eu não estou discutindo assim o que só de repente na concepção
da mãe e tudo, é o que realmente, naquele momento, para ela era melhor. E eu acho muito legal essa construção de coisas, né? Assim, que de repente o que aconteceu com a mãe dela não necessariamente vai acontecer. Eu escuto muito isso assim, não, porque na minha família todo mundo é cesárea. Eu não posso. O pai, Tem uns a mitos, mãe, a né, irmã, Alessandra? todo Tem mundo uns é mitos cesárea. Eu acho que o meu. curiosíssimos. Assim, aí eu falo assim, sim, mas cada um é um indivíduo, cada um vai ter a sua história, e eu acho que isso que é o mais importante, né? É, essa questão do medo da dor, assim, eu sempre explico, eu sempre falo assim, você prefere às vezes sentir dor de imediato, naquele momento, e depois, né, essa dor realmente, depois que o bebê nasce, ela passa, ou você prefere ser submetida a uma dor que você às vezes vai ficar até um mês depois sentindo dor, ser submetida a todos os riscos, né, de uma cirurgia, enfim. Eu acho que isso tudo tem que ser pesado, tem que ser sempre colocado para o paciente todas aquelas complicações que ela pode ter, né, durante um tipo de parto, um outro. Isso tudo tem que ser sempre muito pesado, né? Então, é até interessante essa coisa do olhar da família, né? O que um parto ele precisa? Assim, ele precisa, a paciente tem que se sentir apoiada, seja de que forma for. Né, pela equipe que ela escolheu. Quando eu falo equipe, né, isso também é importante que eu fale aqui, a equipe muitas vezes não se limita a mim, né, como obstetra. Às vezes, assim, muitas vezes a paciente vai procurar apoio de outras formas também, e eu acho super válido. Aí ela vai procurar uma doula para ajudar ela nessa preparação, e aí é um trabalho, né, de equipe, junto com o obstetra, com a doula. E a equipe também chega para apoiar essa paciente, né? Então, essa escolha da equipe também é muito importante, né? Doutora, mas aí eu não tenho doula. Tudo bem, assim, é importante, muito importante, né? Mas a paciente, ela também vai ser acolhida da mesma forma. A gente vai procurar sempre ter essa questão do acolhimento que esbarra nessa questão da humanização, né? Que é isso. A humanização, ela parte desse princípio do respeito, do acolhimento e da integração da equipe. Porque às vezes também o cara, você vai na consulta, seu médico é super fofo, super humanizado, mas aí o pediatra dele não é. Então, não tem tanto esse olhar, o anestesista também às vezes não tem tanto esse olhar. Então, essa integração da equipe também faz parte desse processo de humanização, né? Maravilhoso. E aí, Alessandra, hoje em dia, a gente ouve falar numa coisa chamada plano de parto. Queria que você falasse, aproveitando essa questão que você já entrou ali no cenário do parto com a equipe, vamos falar um pouquinho o que que é isso para quem não sabe. Então, o plano de parto na verdade, é como se fosse um projeto, né, que a paciente ela pode fazer, ela cria de tudo aquilo que ela gostaria que tivesse, que fosse respeitado durante o seu trabalho de parto, né? Então, a paciente coloca lá tudo ali, assim, tudo aquilo que ela pensa. Então, o direito ao acompanhante, que ela não gostaria que tivesse nenhum tipo de intervenção. Quando eu falo intervenção, assim, são algumas intervenções, tipo acesso, ela não quer que tenha analgesia, ela não quer episiotomia, ela não quer, que também é uma outra coisa que, na verdade, é uma coisa que a gente não usa de rotina, né, na prática hoje em dia, mas tudo aquilo que ela não gostaria, eu não gostaria, por exemplo, que no meu parto tivesse música, aquilo tem que ser respeitado, porque é a vontade do paciente. Então, o plano de parto, ele esbarra no respeito, né, à vontade daquela paciente. Né? Isso normalmente, assim, Maravilhoso. é muito conversado, assim, ao longo do pré-natal, a gente conversa muito, eu gosto assim, eu gosto assado, a gente vai fazer assim, dessa forma, né? Às vezes, algumas pacientes, às vezes, vão ter bebê em maternidades públicas, e aí, às vezes, elas fazem esse documento e levam no dia do parto, né, para meio que garantir esse respeito à sua vontade, entendeu?
Maravilhoso. E, e aí a gente, isso é formulado até como um documento mesmo Uhum, uhum. e a A equipe paciente ali tenta assina. seguir isso. Que coisa Isso. linda, que respeito, que qualidade de relação, né? E eu tô vendo Sim. aqui, alguém comentou, se eu não me engano, a doutora Andréia, ou provavelmente alguma gestante sua, que fala assim, por isso a importância das rodas de gestante. Então, vamos contar um pouquinho, que aqui a gente tem alunos meus de graduação, de pós-graduação, algumas mamães que me acompanham na Baby Gym, e tem o teu público, as tuas gestantes ou mamães Aham, de bebês que já nasceram com você. Então, para quem não aham. sabe, a doutora Alessandra, ela organiza, gente, rodas com gestantes, exatamente para bater um papo e esclarecer de uma forma, acho que muito, muito tranquila, muito saudável, o que a gente está fazendo aqui agora, né? Às vezes as Aham. consultas precisam ser um pouco mais rápidas ali pelo corre-corre do nosso dia a dia, e numa roda de conversa a gente com outras mães também relaxa e pergunta e fala. E como é que, com que Sim, sim. periodicidade você tem conseguido fazer isso? Como é que isso tem acontecido, Alessandra? Então, a gente estava se organizando, né, uma vez por mês, e esses encontros eram encontros super legais, em que realmente, assim, era como se fosse uma preparação, né, para os pacientes se prepararem para o parto, né, justamente com as informações. Só que com essa coisa da pandemia, a gente tinha uma roda desde março que a gente não faz roda, né? Mas a gente está tentando se organizar para, de repente, até o final desse mês, a gente retomar novamente aí essa iniciativa, ou por algum aplicativo, alguma coisa, a gente vai tentar bolar isso para que isso não se perca, né? Porque essas, como eu sempre falo, assim, que eu acho que informação é tudo. E aí você vai se sentir mais acolhida, mais preparada para esse momento, né? E aí isso faz muita diferença. Uma coisa que eu tenho visto muito, assim, nos trabalhos de parto e até na roda também, é o interesse do acompanhante. Esse acompanhante pode ser, às vezes a paciente fala, meu marido ele trabalhava até mais tarde, não podia ir. Enfim, né? Seja o acompanhante que for, porque o acompanhante é aquela pessoa que vai dar força para a paciente durante todo o processo de parto, né? E isso é muito importante, sim. Isso faz toda a diferença, esse apoio, esse carinho, é aquele gás ali no finalzinho que a paciente está precisando daquela palavra e é o acompanhante dela que vai dar isso. Então, por isso que é tão importante esse acompanhante estar presente, né? Seja, e o acompanhante, na verdade, vamos deixar aqui bem claro que é o de direito de escolha da paciente. A paciente pode escolher a mãe dela para ser acompanhante durante o trabalho de parto. É quem ela de livre escolha, mas que ele esteja lá, que ele esteja presente. E isso é muito importante, né? Assim, eu acho que você vê o nascimento é uma coisa fantástica, porque quando Nossa, um nasce ali o bebê privilégio. é um milagre, né? Então você fala assim, nossa, tanta coisa até aquele momento aconteceu, né? Então, e a partir daquilo ali você vê que nasceu uma mãe, nasceu o pai, nasceu uma família, e isso é muito bonito, né? É. Você tem um olhar, minha amiga, tão especial para esse momento. Eu queria muito que você tivesse feito parto da Giovana, que embora tenha sido maravilhoso, eu tenho certeza que seria ainda melhor. Olha, a gente está recebendo muitas perguntas, mas vamos fazer assim, vamos continuar desenvolvendo mais ou menos aqui o roteiro que a gente preparou, e aí no É, final a gente volta a essas perguntas, para as tá bom? perguntas, né? Tá ótimo. Isso. A gente está com tempo. E aí eu só queria deixar aí para as minhas mamães da Baby Jean que eu já convidei a Alessandra para fazer essas rodas de conversa também na Barra, viu, gente? Porque Ah, ela faz as rodas lá em Copacabana, então vamos puxar ela para a Barra. E a gente já combinou que mais para frente, assim que a pandemia deixar a gente voltar à rotina normal, a gente vai fazer um trabalho lá de um preparo das gestantes com aquelas bolas maravilhosas que a gente tem. E a gente lá tem um espaço para isso e tem um público, porque as minhas mamães, algumas estão grávidas de outros bebês também, sabe, ai, Ali? que Então, legal. acho que
vai ser maravilhoso, até porque a Baby Jean é um espaço de bebês, mas se a gente já tem essa mãe, já começa a preparar esse bebê, né? Ainda lá dentro desse ventre materno, preparar para esse momento do parto, é o melhor dos mundos, é o nosso sonho, né? Então vamos falar agora um pouquinho, Ali, sobre a questão da dor. Essa é uma preocupação natural. Quando a gente engravida, a gente pensa, meu Deus do céu, isso entrou aqui, como é que vai sair? Vai sair, vai doer, né? Então, pela tua experiência, pela tua vivência, pelo que você vê aí, do que você consegue realizar com as tuas gestantes, o que que dói mais? O parto normal ou a cesárea? Os dois doem. Dois dói. Os dois vão Não tem doer. jeito, vai doer. Tem jeito, gente. Assim, isso é fisiologia, né? Aí, assim, o que acontece, né? Às vezes a paciente fala, eu fiz cesárea e não senti nada. Existe uma diferença, assim, que às vezes o paciente pode fazer o agendamento da cesariana sem que ela esteja em trabalho de parto, né? Só que isso não é bom para o bebê, né? Isso não é bom para a mãe. A gente aumenta muitos riscos. Então, eu acho que. E tudo isso que eu tô falando, tá? Assim, eu não tô tirando da minha cabeça, assim, a gente está tirando É de ciência, dados, claro. né, de ciência, né? Então, assim, mas vamos falar claramente, assim, sobre isso, assim. Então, a paciente falou, eu não quero, eu vou fazer. Então, assim, tem um risco maior desse neném não estar pronto ainda para nascer, ser tirado antes do tempo, né? Essa paciente, às vezes, ela vai sentir dor no pós-parto, porque é uma cirurgia, gente. Até chegar no útero, abre barriga, né? Então, é uma cirurgia, sutura, né? Então, depois que passou, ela não sentiu nada, não sentiu na hora. Deixa a anestesia passar, né? E Uhum. aí tem toda uma recuperação também dessa cirurgia. Essa paciente, ela, querendo ou não, ela passou, é um pós-operatório, né? E aí ela tem que se recuperar disso. O que eu quero dizer é que, e no parto normal, como que isso funciona, né? Durante o processo ali de dilatação, acomodação ali do bebê na pelve, todo quando a gente está falando de fase ativa de trabalho de parto, que é a fase em que as contrações estão mais vigorosas, né? Que aquilo está acontecendo de uma forma mais, digamos, mais intensa, a paciente ela pode se beneficiar, né, de outros métodos que não seja somente a anestesia, a analgesia de parto. Então, você tem o método não farmacológico. O que são os métodos não farmacológicos? Então, são massagens, a bola suíça a gente usa muito, água, né? Então, a aquoterapia, que é a paciente, seja numa banheira imersa, né? Paciente imersa na água ou no chuveiro, banqueta, que é um banquinho que a paciente fica baixinha e aí a gente faz massagem, e até a própria deambulação, porque a paciente em trabalho de parto ela tem que ter tá livre para se movimentar, porque é isso que vai fazer total diferença durante o trabalho de parto dela, para o neném acomodar e o neném poder sair, tá? Então, esses métodos, eles estão disponíveis ali para a paciente, para meio que a paciente ir ganhando fôlego durante esse processo, tá? Existem pacientes que não vão pedir analgesia, que aí seria um método farmacológico mesmo, né? E existem as outras pacientes que vão pedir analgesia. Gente, se essa analgesia que hoje a gente fala muito assim em parto natural, né? O parto natural é aquele parto que não tem intervenção alguma, incluindo a anestesia, né? Então, se a paciente ela acha que para ela conseguir chegar no objetivo final dela, que é o parto vaginal, ela precisar de analgesia, que ela solicite, basta ela solicitar. Né? Então, isso tem que ser da vontade da paciente. Então, o paciente fala assim, eu sempre ofereço assim, você vai querer analgesia? E aí a gente oferece, porque a paciente é que vai saber qual é o limite dela da analgesia. Ela é que vai saber, né? E a gente vai oferecendo as outras coisas e ela vai... E assim, isso não é nenhum crime. Pelo contrário, Uhum. eu acho que isso traz conforto e aí ela respira e ela consegue chegar no objetivo final dela. Então, Tá, termina. essa questão da dor
ela tem que ter essa compreensão, né? Hoje, o que a gente sabe que, nossa, uma dor, né, insuportável, né? Quanto menos intervenção é o melhor para paciente, né? Então, quanto menos intervenção, quanto mais mobilidade, mais liberdade de movimento. Então, a gente tenta criar para essa paciente um ambiente em que ela se sinta confortável, que os hormônios dela sejam liberados de uma forma mais natural possível, que ajude nesse trabalho de parto. Então, a gente diminui a luz, né? Então a paciente fica meio que no escurinho mesmo, a gente só bota uma luz indireta, a gente tenta deixar esse ambiente mais aquecido, né? Até para esperar o bebê, você não pode estar dentro de uma sala gelada, fria, porque o bebê, quando ele nasce, ele já fica ali, né? Naquele ambiente. E aí todos esses cuidados, e claro, né, a presença do acompanhante. Repito que isso, assim, é muito importante, assim, acompanhante é tudo. E essa paciente, ela vai se sentir muito confortável em relação a isso, e o trabalho de parto, ele vai transcorrer, né? Ah, Maravilha. aconteceu uma intercorrência, a paciente precisou ser submetida a uma cesariana. E isso pode acontecer durante o trabalho de parto. Às vezes o neném pode estar em sofrimento, às vezes o neném está numa apresentação lá mais anômala, não consegue descer, enfim. E aí essa paciente vai para uma cesariana. Ah, meu Deus, aí virou cesárea e ela não vai ter esse olhar. Não, a gente vai continuar com esse olhar, a gente vai continuar tentar carregar isso lá para a sala de cirurgia, para que, né, a gente sim, essa paciente, mesmo não tendo as coisas acontecido da forma como a gente, né, todos da equipe pensaram, mas que ela consiga ter esse acolhimento, né, esse olhar, que isso vai também perpetuar, né, Lia? Esse olhar humanizado. Então, tem duas coisas Exatamente. nessa tua fala aí que eu queria que a gente reforçasse. A primeira é que, sim, no parto normal é possível ter alguma analgesia para que essa dor seja um pouco menor. É isso? Sim, 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 sim. é Que aí possível. entra a anestesista, né? A anestesia, desde que ela seja. Aí tem muita gente que fala assim: ah, eu fiz anestesia durante o meu trabalho de parto parou, eu não consegui andar, então aconteceu alguma coisa ali de errado. Porque a analgesia de parto é, ela é feita, a paciente não perde o movimento, se ela tiver que ficar lá na água, ela vai ficar, se ela tiver que andar, ela vai andar, ela não interrompe as contrações, apenas elas vão ser mais brandas, digamos assim. Ela vai continuar no processo, mas ela vai conseguir ter mais E fôlego ela, para prosseguir. esse foi o meu parto, Alessandra. E na época, o que o meu obstetra dizia, doutor Silvio Alex Cavalcante, ele dizia o seguinte: você precisa continuar tendo as sensações e continuar empurrando. Você precisa fazer força. Então, não posso tirar de você tudo com uma anestesia, porque aí você não vai saber Sim, aí exatamente o acabou. momento, né? Então, Exatamente, aí então é acabou. uma anestesia que diminui um pouco a sua dor, né? Mas você continua tendo toda a percepção do seu corpo e fazendo força para poder Sim, parir o seu bebê. E aí, sim, dentro dessa tua fala também tem uma outra coisa que eu queria que a gente falasse mais um pouquinho. Então, a questão do trabalho de parto, né? Porque a mulher pode entrar em trabalho de parto e ainda assim fazer uma cesárea, não é isso? sim, desde que, né, na verdade tem indicação, né? E assim, o neném ele pode entrar em sofrimento durante, pode acontecer, né, do neném entrar em sofrimento, porque assim, a cesariana também a gente vai falando, ah, meu Deus, cesariana, a cesariana ela foi criada para salvar vidas, né? Claro, E claro. aí, às vezes, aquilo ali não tá, o neném às vezes quando eu falo sofrimento, às vezes o neném está com uma frequência cardíaca mais baixa, né? Aquilo ali não está acontecendo, não está fluindo, né? E aí, em casos de sofrimento fetal, tem, assim, a paciente é levada à sala de cirurgia, sim, e é feito uma cesariana
para poder, né? Porque se aquilo prosseguir, a gente não sabe como é que vai ser o desfecho disso, né? Entendi. Maravilhoso. Bom, eu vou pegar uma pergunta que entrou aqui agora, porque ela me dá gancho para minha próxima pergunta aqui também, que é a Vivise. Ela pergunta assim: quanto tempo pode durar o trabalho de parto no hospital? E aí eu queria que você respondesse isso junto com a seguinte questão: como é que é essa dor do trabalho de parto? Fala um pouco para ela, para quem nunca sentiu ela na vida. Você, como profissional, como doutora, fala para ela como vocês estudam sobre isso. Então, assim, é difícil de eu falar sobre dor, né? Porque, assim, a minha dor, ela é diferente da sua, é diferente das pessoas. Então, cada um, a dor, ela é única, né? Cada um vai sentir a sua. Como eu digo, assim, é Por muito exemplo, com meu subjetivo, marido, um né? resfriado é uma dor imensa. Já te conto isso. É, então, assim, eu tenho pacientes que pariram que falam assim, nossa, nem é tudo isso que falam. Porque assim, e outras falam assim, não, doutora, realmente, nossa, dói muito, meu Deus. E tem outros que falam assim, nossa, tranquilo. Quando é que eu vou... Aí o marido fala assim, quando é que a gente vai ter o segundo? Sabe? Então, assim, como é a dor, eu não posso descrever aqui a dor. O que eu posso dizer para pacientes é que é um processo, né? Esse processo vai existir. As dores, o que é importante que ela entenda? Que existem dois tipos de fases de parto. Ele acontece da seguinte forma, né? Então a gente tem aquele período de pródromo, em que a paciente ela já completou lá os 9 meses, começa a sentir um certo incômodo aqui na barriga, que na verdade muitas vezes é a apresentação ali do bebê, que pode ser a cabecinha, né, ali do bebê, que é o mais comum, às vezes. Se a paciente não for o primeiro bebê, pode ser o bumbumzinho também, né? Que tá ali querendo acomodar ali na pelve, né? O alargamento dessas estruturas. A gente tem todo um alargamento ali das estruturas ósseas, até de ligamentos, para o bebezinho poder passar, que isso ocorre de uma forma hormonal, e aí isso também dá um certo desconforto. Então, isso a gente chama aqui de pródromo. Então, a paciente ela não está em trabalho de parto, mas está sentindo esse desconforto. A gente tem aí a fase que a gente fala latente, né? Que é aquela fase de trabalho de parto que o colo da paciente começa a ter aquela modificação, ele começa a ficar mais curtinho. É a fase em que a paciente muitas vezes perde o que a gente chama, todo mundo já ouviu falar disso, que é o tampão, né? O famoso tampão, que Uhum. é como se fosse uma rolinha de secreção mesmo, que fica dentro do colo, né? E aí, às vezes, pode ser meio gosmento, às vezes pode vir como umas raiazinhas de sangue. E esse tampão, ele vem nessa fase, muitas vezes, latente, em que a paciente, muitas vezes, está sentindo que a barriga fica dura, mas não é aquela coisa ritmada. Quando esse ritmo acontece, quando começa a ficar de uma forma mais cadenciada, o que é isso? O paciente começa a ter uma, duas, três contrações a cada 10 minutos durante uma hora, ligou o motor, o carro vai andar. E aí, a gente pode estar entrando na fase ativa, né? Quando a Vivise perguntou, por que eu estou explicando isso tudo, né? Quando a Vivise perguntou quanto tempo pode demorar um trabalho de parto, isso varia muito. Às vezes, quando a paciente é um segundo filho, esse trabalho de parto ele pode durar menos horas, né? E quando é um primeiro neném, pode durar até 18, 20 horas de trabalho de parto. Isso pode acontecer. Só que, assim, o que muitas vezes a gente tem que prestar muita atenção é nisso. E aí é que entra a coisa, assim, a gente deve fazer a internação dessa paciente, levá-la para o pré-parto, né, na maternidade, na fase ativa. Quando o trabalho de parto está rolando, já na fase ativa. Quando você leva essa paciente numa internação muito precoce, nessa fase, às vezes, em que ela está latente, inicial, uma contração aqui, outra ali, que está com 1 centímetro, 2 centímetros, a chance do negócio se arrastar é muito grande. E aí essa demora começa a gerar uma ansiedade na paciente, na família, e aí todo mundo começa a achar que tem alguma coisa de errado, quando na verdade, né, o errado foi ter internado antes do tempo, porque tem que internar na fase ativa de trabalho de parto, e isso faz muita diferença.
Porque a paciente muitas vezes fica achando que tá lá, ai meu Deus, eu tô aqui sofrendo há muito tempo, e não é nada disso. Então, às vezes é muito melhor, né? Claro, com orientação, né? Sob orientação, ela tá às vezes na casa dela antes de ir lá para o hospital, né? Então, isso faz total diferença. E você sabe que isso que você está dizendo aconteceu comigo, né? A minha mãe chegou aí 2 ou 3 vezes para a maternidade para me ter, e o médico mandava ela voltar para casa, que ainda não estava na hora. Aham. E agora você está me dizendo isso, e eu estou vendo que ele teve um procedimento, uma conduta corretíssima, né? Certo. É, E a minha mãe dizia: Meu Deus, minha filha, eu sofri demais. Então, assim, o que faltou foi o acolhimento dele explicar isso que você está explicando agora, é, né? é, isso Muito faz bom. muita diferença, né? Isso faz E total aí, diferença. Ali, eu quero chegar agora assim, ao meu mundo, né? Porque Aham. uma pergunta clássica para nós que somos especialistas do desenvolvimento infantil, para nós que trabalhamos com bebê, é se faz diferença para o desenvolvimento do bebê o fato dele ter nascido de parto cesárea ou normal, né? E a gente sabe, a gente até bateu uma bola sobre isso, que a ciência ela ainda não tem como fazer essa afirmação. Isso é algo que a gente tem se dedicado a estudar, mas não existem estudos ainda que falem e que comprovem, porque ciência é comprovação, que comprovem uma coisa ou outra. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a participação do bebê no parto, né? É, é óbvio que o bebê que está lá, quietinho, e ele é retirado, né? Ele tem uma participação diferente daquele bebê que precisa sair de algum lugar e ele mesmo tem que ter alguns movimentos para ajudar para que esse parto aconteça. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, assim, sem dúvida, assim, um neném de parto normal, ele tem que fazer um esforço, né? É um esforço para nascer. Então, é um neném que vai aspirar menos o neném que nasce de parto normal é um bebê que de repente vai ter um estômago, vai estar com um pulmãozinho menos cheio de secreção, porque quando ele passa ali no trato, no canal de parto, né? Esse esforço faz com que ele elimine esse líquido do que um bebê, por exemplo, que nasce de cesariana, né? Esse neném, na verdade, de um modo geral, ele falou, olha, tô pronto. Ele deu o start dele, né? Diferente de um bebê que, de repente, falar, agendou, assim, como a gente sabe, né, que existe muito isso, essa coisa do agendamento e do agendamento isso ainda acontece hoje, tá? É o agendamento precoce dessas cesáreas. Então, acaba tirando um bebê antes do tempo. Então, tira um bebê de 37 semanas. Isso faz diferença? Faz diferença, claro que faz. Né? O neném não tava, ainda estava lá, na boa, quietinho na dele, ainda é informação, né? Então, um bebê de 36, 37 semanas é um bebê ainda está naquele que a gente chama de limítrofe, é um bebê prematuro, um bebê que ainda não está ainda pronto para nascer. Então, isso vai fazer diferença? Vai. Eu estou vendo aqui uma pergunta até que passou, tô até me. Alguém, eu não estou conseguindo ver quem foi que escreveu, só estou conseguindo ver a pergunta. E sobre parto normal com cordão umbilical enrolado no pescoço? Gente, neném nasce enrolado, né? Se for homem, então já nasce enrolado da barriga, gente. É A gente verdade. sempre brinca assim, né? Então, esse cordão, na verdade, não é um impedimento, né? A gente já fez várias, assim, faz muito parto, muitas vezes, nem às vezes tem dupla circular, às vezes até tripla. Se esse cordão ele for um cordão muito, se ele for um cordão comprido, o neném vai se enrolar todo. Ele nasce enrolado, né? E aí o que a gente faz? Desfaz. Nasceu, ops, para, desfaz lá na hora e pronto. E aí ele vai Isso não é nascer. um impedimento para o parto Isso não normal. é um impedimento. Ah, doutora, mas aí falaram que é. Então, assim, existem bebês, né, que tem um cordão curtinho,
né? Bem Uhum. curtinha. E isso, assim, e o que que acontece, né? Esse bebê com um cordão curtinho, pode ser que ele não consiga descer, né? Então, isso também é um outro indicativo de que pode acontecer. Agora, o neném tá enrolado, mas isso também que eu tô falando do cordão tá curtinho, a gente só vai saber quando o neném estiver lá com 10 centímetros, né? E que aí não desceu por algum motivo. Ou o neném estava numa posição que não era muito favorável, aí tentou exercício, manobra e não aconteceu, isso pode acontecer, né? Ou o neném às vezes tem um cordão muito curtinho, mas essa questão do neném estar enrolado no cordão, isso não é motivo algum de preocupação, tá? Aí já entrou. Aí agora que a gente já seguiu aqui o nosso roteiro ali, a gente vai Aham. para as perguntas aqui. Você já pegou uma, mas já tem outra aqui que dá gancho para essa. Ó. E quando o bebê está sentado, pode nascer de parto normal? Ó, na verdade, né, a gente sabe assim, indicação de cesariana, geralmente para o bebê que está sentado, é para o bebê, para o primeiro bebê, assim, então a primípara, né, tá, o neném tá pélvico, o neném não virou, e aí, né, existem, aí depois eu também vou fazer só um adendo aqui sobre essa questão, mas assim, aí tem indicação de cesariana sim, tá? Agora, se não for o primeiro, pode também nascer por baixo, tá? Não é uma indicação de cesariana. A única coisa é que aí tem que avaliar o tamanho do bebê, né? Porque o neném pélvico, ele tem mais risco, às vezes, de distócia, né? Que é quando, às vezes, o neném fica... Distócia, né? Vou falar numa linguagem mais simples, né? É quando o bebê fica meio que entalado lá embaixo. E aí o bebê não pode ficar entalado lá embaixo, né? Então, tudo vai depender do tamanho do bebê, de uma série de outras coisas que aí o médico, né, tem que avaliar lá junto com a paciente. Hoje, tem várias coisas que são métodos, digamos, alternativos que ajudam, né? Então, o bebê está sentado, esse bebê você pode tentar acupuntura, você pode tentar, além da versão externa, né, que você também pode tentar para fazer esse neném ficar cefálico, exercícios, tem alguns exercícios específicos que você pode fazer para tentar fazer com que o bebê vire, né? E aí vamos ver, né? Eu costumo dizer, aí vamos ver o que, que o bebê vai decidir, né? O que, que ele vai decidir. Perfeito. Eu tô voltando aqui nas perguntas ali e tem uma mãezinha que perguntou, quando a gente estava falando lá do plano de parto, ela perguntou se isso também, se isso é só das maternidades particulares, com plano, ou se isso também é um procedimento que acontece nas maternidades públicas, por exemplo. Então, a paciente ela tem o direito de fazer o seu plano de parto. E aí ela pode levar, né, conversar com a equipe que está assistindo ela. Vamos supor que ela não vai ter o neném na rede particular, vai ter na rede pública. Ela pode sim levar, olha, eu tenho esse plano de parto. Gostaria que fosse feito assim, assim, assado. Mostrar para a equipe que está assistindo, né? Ela e mostrar aquilo que ela gostaria e o que ela não gostaria. Eu acho que, acima de tudo, independente de ser no particular ou no público, né? Eu estou falando isso porque eu trabalho numa maternidade municipal que tem essa questão da humanização, né? Então, eu acho que é só ela conversar com a equipe, mostrar aquilo que ela gostaria, o que ela não gostaria, que assim, tem que ser respeitado, né? Aí agora eu vou contar para vocês uma pergunta que eu fiz para a Alessandra e vou falar exatamente como eu falei para ela. É. Ale, e essas pessoas que querem ter filho em casa? Porque eu teria medo, eu falando, eu, Rossana, tá, gente? Por favor, cada um com seu cada qual. Eu teria medo de fazer isso em casa. É, Até porque eu vi na tua página, e para quem não segue a Alessandra, depois dá uma olhadinha lá no Insta dela, doutora Alessandra Damasceno, tem as fotos das salas de parto dela. Pelo menos eu vi uma semana passada, e um cenário completamente acolhedor, uma coisa assim, preparada dentro de um hospital, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho
sobre essa questão do parto em casa. Então, o parto em casa, isso também é uma outra coisa que é de escolha da paciente, né? Então, assim, a paciente ela vai ter todas as informações, a equipe, né, que for acompanhar essa paciente vai oferecer essas informações à paciente. A paciente tem que estar ciente de tudo, né? Geralmente, assim, se tiver alguma complicação, ela vai ter que, né, sair em busca de atendimento hospitalar de urgência, mas de um modo geral, eu acho que esses atendimentos, esses partos domiciliares, essas pacientes escolhem assim, como elas querem ter o neném no ambiente delas, da forma acolhida. E aí é uma opção da paciente, assim, o médico, por exemplo, eu não faço parto domiciliar, tá? Mas tem colegas que fazem, mas assim, a opção a paciente escolheu, mas eu acho que a paciente tem que estar ciente e a equipe, né, normalmente, ela passa isso para a paciente, né? É isso que eu tô. Então, muitas vezes, o que acontece, ela também pode, às vezes, ficar em casa durante essa fase latente, né? Que é o que acontece hoje em dia muito isso. O paciente fica em casa, em toda essa parte dessa fase de trabalho de parto mais inicial e só deixa para ir para o hospital quando já tiver quase mesmo nascendo. Também é uma outra opção, mas de forma assistida, né? Assim, a paciente É. não vai ficar lá sozinha, né? Ah, vou ficar sozinha aqui. Não, tem que ser sempre assistida e isso, lembrando que isso é de escolha dela. Se ela achar que aquilo é bom para ela e para a família dela, beleza. É uma coisa, é exatamente isso que a gente conversou, assim, muito individual, né? Então, se para ela quer ter bebê ali e às vezes eu vejo isso muito, assim, com participação não só do acompanhante, porque quando você tem bebê no hospital, você, na verdade, você meio que tem que ter só um, você só pode, muitas vezes, levar um acompanhante, né? E aí, em casa, ela pode ter o apoio de outras pessoas da família dela, né? E aí ela Ou que vai decidir. seja, são características, é possível ser feito com segurança e, mais uma vez, Sim, com as informações passadas, é uma opção dessa opção da mulher. paciente. Maravilha, Exatamente. maravilha, perfeito, minha amiga. E aí, a última pergunta, que senão o Instagram chuta a gente, gente. A Acho, tá, gente, ai, meu Deus. infelizmente, não consegue fazer lives longas porque o Instagram ele Uhum. corta. Então, a gente Sim. vai fechar com a última pergunta, mas daqui a pouco a gente vai fazendo as nossas considerações finais. Então, vamos aqui, ó. É da Paula. Ela pergunta assim: doutora, quais as orientações para quem acabou de descobrir uma gravidez nesse momento de pandemia? Então, a primeira coisa, recomendação, fique em casa, tá? A gente sabe que, assim como qualquer outra doença, né? Você tem um risco muito maior agora nesse início, né? Nesse iniciozinho. A gente ainda não tem, tudo é muito novo, né? Então, os trabalhos envolvendo gestantes ainda também são bem novos, mas como qualquer outra infecção, pode existir aí um risco maior de abortamento. Então, fique em casa. O que você pode fazer, que eu tenho feito muito também aqui, essa primeira consulta, esse primeiro acolhimento de forma online. Então, assim, por telemedicina, tá? Legal. Que também é uma outra opção. Então, a paciente ela vai ser acolhida, a paciente vai ter as orientações, tudo, mas ela estando na casa dela. Né? Então, às vezes, a paciente tem que fazer uma ultra, né? Então, aí, de repente, a paciente só vai sair para fazer a ultra, mas ela vai ficar em casa, tá? Então, sempre com o cuidado da higienização das mãos, né? Se você, o vírus, na verdade, ele não vai sair entrando pela sua janela, oi, cheguei, né? Na verdade, alguém que vai trazer ele. Então, ou você vai pegar ele na rua, porque você está circulando, alguém está entrando dentro da sua casa contaminado, né? Só tem essas chances. Então, se cuidar, manter Cuidado dobrado. os cuidados de higienização das mãos, né? Que é primordial, não adianta você se entupir, tomar banho de álcool, só falta riscar e pegar fogo, né? Mas e sem lavagem das mãos, isso é muito importante, né? E assim, só rapidinho, porque isso acho que é uma preocupação, a questão do coronavírus durante o trabalho de parto, a gente até recentemente teve uma paciente
com suspeita, realmente ela não fez o teste, mas assim, paciente com suspeita, a gente coloca ela, né, dentro do protocolo. Então, assim, a paciente não impede a paciente de amamentar, a paciente pode amamentar o seu bebê desde que faça essa higienização nas mãos de forma adequada e desde que ela use a máscara durante o período em que ela tem que ficar lá resguardada, né? Até para resguardar esse bebê também, tá bom? Só para vocês ficarem mais tranquilas em relação a essa questão. Isso não contraindica a amamentação, por favor. Minha amiga, nossa, eu tô tão feliz. Deixa eu Eu contar para também, esse foi muito povo legal. aqui, olha, deixa eu contar para vocês, porque eu acho que todo bom momento a gente tem que celebrar. A Alessandra é minha amiga de infância. É Nossas verdade, mães eram amigas. E nós nascemos e ficamos amigas. Então, esses é dias eu contei verdade. para ela que eu achei uma foto nossa, adolescente, em Aham, Mangaratiba. aham, Então, acabou que a vida nos levou por caminhos diferentes. Nós nos mudamos do bairro onde morávamos. Ela casou, aham. foi para longe, eu casei, foi para longe. Mas, assim, o carinho sempre ficou e retomamos o nosso contato há pouco tempo. Mas eu não conhecia essa perspectiva humanizada da Alessandra e nem ela conhecia a minha. E É, aí foi muito legal começamos a isso. conversar e falei, Ale, a gente agora tem que trabalhar juntas, porque nós temos um olhar que é É raro, não é verdade. qualquer profissional que olha o ser humano da forma que a gente olha. Então, assim, eu tô tão feliz por esse nosso reencontro, amiga, por a gente ter uma Ah, eu também, identificação tão gente. Foi grande. uma delícia. Foi uma Foi uma delícia. delícia. Eu quero dizer para você que a gente pode fazer outras lives se você quiser fazer comigo, Sim, porque claro. eu vou estar sempre aqui assim, trazendo perguntas do senso comum, né? Sim, Porque sim. na tua área eu não consigo fazer outro tipo de pergunta. Mas Não, mas acho eu que isso é acho que muito isso é legal essa importante. troca, né? Acho que foi maravilhoso. Acho que a gente tem muita coisa para fazer juntas na Baby Jean. E quero que você agora termine. Você tem 2 minutos para o Instagram não chutar a gente, minha amiga. Meninas, se vocês quiserem, e de repente ficou faltando aí alguma informação e assim, e vocês quiserem tirar dúvidas, vocês podem me mandar mensagem pelo Instagram. Prometo que quando puder eu vou responder a todas, tá certo? Um beijo grande e qualquer coisa à disposição, tá? Sempre. Adorei esse bate-papo, foi ótimo. Olha, o Instagram da Alê é doutora É, Alessandra Damasceno, tá? Ela tá aqui. Se vocês clicarem aqui em cima no cantinho esquerdo, tá aparecendo para vocês nós duas. É só clicar ali, já entra, já vai aparecer o Insta dela. A gente vai isso. voltar com alguma outra temática. Nossa live da Sim. quarta-feira que vem, o meu objetivo é trazer agora uma pediatra para conversar com a gente. Mas a E já Alessandra, tem até para indicar já. nem gosto. Vamos É, lá. E a Lê volta, tá? Eu só não, gente, eu não vou ficar sugando, porque a Alessandra tem que fazer parto, né? tá. Então, Beijo, eu não, meninas. eu não quero atrapalhar. Mas, ó, obrigada, amiga, gente. Obrigada pela troca. Obrigada a Até semana que vocês. vem. Tchau, tchau. Tchau.